E aí, juventude? Tudo bem com vocês? De boa? Tiagão aqui de novo, seu professor de literatura e redação. E você já sabe, você já clicou no vídeo aí. Hoje daremos continuidade à aula sobre vidas secas. Tudo bem? Vidas secas é da hora, né? Na aula passada, na aula número 1, eu contextualizei um pouco o romance, disse em que lugar histórico ele está localizado. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como se dá a narrativa efetivamente. O processo narrativo de Vidas Secas é um processo bastante peculiar. Me acompanhe, vem comigo que você vai entender que você passa de ano. E veja só, parto do pressuposto de que literatura é sempre a junção de forma e conteúdo. E é claro, esta junção, ou melhor, a separação de forma e conteúdo, ela é meramente didática. Uma boa obra literária, uma obra que obtém sucesso literário, é aquela que consegue encapsular um conteúdo denso, um conteúdo importante, numa forma que dê visibilidade a esse conteúdo. Ou seja, a forma dá consequência ao conteúdo e o conteúdo dá consequência à forma. Eu sei, jovem, calma, tá genérico, tá muito doido, mas me acompanhe. Na literatura brasileira, temos vários exemplos de como a forma dá consequência ao conteúdo. Por exemplo, em Machado de Assis, há romances que são narrados em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Brás Cubas, por exemplo, é narrado em primeira pessoa. O Brás, o homem que está morto, o defunto autor, conta a própria história. Ao contar a própria história, ele dá alguma credibilidade àquela história e faz com que nós, ao lermos aquele livro, não possamos confiar em absoluto nele. Ele se empodera da linguagem de certa maneira e por meio da própria narrativa, da própria história, ele nos conta aquilo que ele bem entende. Tudo bem? O próprio Machado de Assis tem um romance chamado Quincas Borba, que inclusive é bom que você leia porque está aí para o vestibular, que é narrado em terceira pessoa. Veja, a diferença aqui entre Quincas e Brás Cubas é que Quincas Borba é um romance sobre Rubião. Rubião não tem capacidade de contar a própria história, por isso que o livro é narrado em terceira pessoa. Sacou? É essa a ideia. O conteúdo que está interno a Quincas Borba é um conteúdo que pode ser narrado em terceira pessoa, há mais credibilidade em narrar esse conteúdo em terceira pessoa, ao mesmo tempo em que, em Brás Cubas, este conteúdo interno ao livro deve ser narrado em primeira. O livro fica mais brilhante, o livro fica mais interessante para nós, por conta dessa relação entre forma e conteúdo. Tudo bem? Ok. Se você me acompanhou até aqui, falemos um pouco sobre Vidas Secas, é claro. Qual é a forma narrativa de Vidas Secas? Eu disse que há primeira e terceira pessoa, né? Ok. No caso de Vidas Secas, a narrativa, ela se mescla entre primeira e terceira pessoa. Tem horas que eu não consigo entender, eu não consigo saber muito bem quem é o narrador, se é um narrador em terceira pessoa falando ou se é a personagem. Muitas vezes o narrador ele se mete nas entranhas, ele se mete nos neurônios da personagem e não conseguimos saber se é ele ou se é sim a Vitória, ou se é Fabiano, ou se é menino mais novo ou menino mais velho falando. Esse recurso narrativo, e anote aí, vai cair no vestibular. Eu sei que vai, eu estou sentindo aqui que vai, chama-se discurso indireto livre. Porque não é nem um discurso direto em primeira pessoa, nem um discurso indireto em terceira. Faz-se esse tipo de narração para que nós tenhamos uma pálida ideia, uma ideia um pouco nublada ainda, de como funciona a cabeça dessas personagens. Eu não consigo chegar até a psique delas, até porque eu não compartilho da experiência delas. A experiência delas é tão distante da minha, o jeito pelo qual eles recortam o mundo é tão distante do meu, que eu preciso dessa confluência de narrativas, como é que eu vou dizer, jovem? Esse entrelaçamento de narrativas para que só então eu tenha a pálida consciência de como funciona a cabeça dessas personagens. O narrador é ao mesmo tempo direto e indireto, e é isso, ou melhor, esse é um dos elementos que faz com que a obra salte aos olhos e seja uma das principais obras da literatura brasileira. Tudo bem? Então tudo bem. Da hora. Na próxima aula, jovem, eu vou contar um pouco sobre o enredo desse livro para que você tenha de novo um gostinho e para que você saia daqui imediatamente correndo para ler
Vidas Secas, ok? Então é nóis.